Seja muito bem-vindo. Nessa aula, você que investe na Bolsa de Valores vai aprender o passo a passo para deixar o seu CPF 100% protegido de bloqueios na Receita Federal e ainda técnicas para pagar o mínimo de imposto possível. Tudo isso usando o método IR blindado, um método que vai levar você em todas as etapas do processo, desde organizar suas informações até recolher o seu DARF e fazer a sua declaração. Então, o IR blindado ele é um método desenvolvido exclusivamente para quem investe diretamente na bolsa de valores. Ou seja, se você tem uma nota de corretagem com o seu CPF estampado nela, o IR blindado é para você. Não importa o tipo de operação que você faz, se você é um day trader, se você é um swing trader, se você é um buy and holder, também não importa o tamanho do seu patrimônio investido na bolsa. Você pode ter R$ 1.000 investido na bolsa, você pode ter 10 mil, 100 mil, 1 milhão, não importa, o IR blindado vai ajudar você também, ok? Então, se você é um investidor que está começando, não tem a mínima ideia do que tem que fazer para apurar o seu imposto de renda na bolsa, o IR blindado vai pegar você e vai levar você por todos os passos e ficar com o seu imposto de renda resolvido. E se você é um investidor experiente que está buscando uma técnica mais eficiente, mais rápida e que vai ajudar você a economizar dinheiro pagando menos impostos, o IR blindado também é para você. Para quem não é o IR blindado, bom, o IR blindado não é para investidores que investem em fundos de ações, fundos de investimento de ações, porque esses investidores não investem diretamente na bolsa. O IR blindado também não é para investidores que estão buscando uma forma de sonegar impostos, ok? Eu ensino como pagar o mínimo possível de impostos e você vai aprender isso no IR blindado, mas tudo de forma 100% legal. Se você está querendo dar uma despertalhão com a Receita, aqui não é o seu lugar e o IR blindado não é para você. Agora, se você quer realmente que o seu imposto de renda esteja bem feito e ainda economizar muito dinheiro, evitando impostos desnecessários, o IR blindado vai te ajudar. Olha só o caso desse investidor que começou a usar o IR blindado. Definitivamente facilitou demais a minha vida, principalmente pelo fato dela poder integrar todas as apurações de todas as categorias de ativos que você tem em sua carteira. Estamos prestes a fazer a declaração do ano 2021 e eu me sinto seguro de fazer a minha declaração tranquila. Meu nome é Diego Varzeniak, eu sou economista formado pela Fundação Getúlio Vargas e investidor na Bolsa de Valores há mais de 15 anos. Trabalhei alguns anos no mercado financeiro, em um dos maiores fundos de investimento do Brasil, até que eu resolvi empreender, ajudando outros investidores a estarem tranquilos com o imposto de renda na bolsa. Apesar de fazer isso já há mais de 10 anos, a minha história com o imposto de renda na bolsa não é das mais bonitas. Logo na faculdade, quando eu comprei as minhas primeiras ações da Vale no mercado fracionário, no primeiro dia de negociação essas ações subiram, eu resolvi vender, realizar o meu lucro, fiz um day trade sem saber, e continuei fazendo operações como estas ao longo dos próximos meses. Até que um dia, na faculdade, conversando com o meu professor de contabilidade na época, eu descobri que era minha responsabilidade como investidor apurar o meu IR mensal todos os meses, para descobrir primeiro se eu ia ter que pagar IR ou não, e no caso de pagar IR, fazer o pagamento do DARF. E para piorar, eu ainda ia ter que entregar a declaração anual no ano seguinte, algo que eu nunca tinha feito, porque ao investir na bolsa e ter o meu CPF estampado numa nota de corretagem, eu, como qualquer outro investidor, estava obrigado a entregar a declaração anual. Eu fiquei bem preocupado na época, porque eu tinha acabado de fazer 18 anos, estava começando a juntar o meu dinheiro e já estava devendo multas e juros para a Receita Federal. Naquela época tinha pouquíssimas referências de qualidade sobre o assunto na internet, era muito difícil você conseguir aprender, não tinha um IR blindado para me ajudar. Então eu fui na fonte mais árida e mais difícil que uma pessoa pode ir, que são as instruções normativas da Receita Federal, lá no site da própria Receita, onde está a legislação que determina as regras de como é a tributação de imposto de renda para investidores na Bolsa de Valores. Eu posso te adiantar que não é agradável ficar lendo as INRs da Receita, mas na época foi extremamente importante para mim, porque eu pude compilar esses conhecimentos em um e-book que eu lancei na época, em 2015, foi a primeira edição, que eu chamei de Guia do Imposto de Renda na Bolsa. Ao longo dos anos que esse book estava sendo comercializado, foram mais de 5 edições, mais de 5 mil investidores
compraram esse guia e usavam esse guia como principal referência para poder apurar o imposto de renda em bolsa de valores. Com o passar do tempo, naturalmente, muitos investidores começaram a me procurar para pedir ajuda, não só na parte de apuração, mas também entender como funcionava a legislação para poder eventualmente economizar e pagar menos impostos. A partir daí, eu comecei a ver que era possível fazer esse tipo de estratégia, que mais do que estar com seu imposto de renda 100% em ordem, é possível para qualquer investidor aplicar estratégias que fazem pagar menos imposto e economizar milhares de reais por ano em impostos. O que eu percebi durante esses anos é que a grande maioria dos investidores buscam uma solução incompleta para resolver o imposto de renda em bolsa de valores. O primeiro caminho que muitos investidores tomam, inclusive foi o que eu tomei, é tentar fazer tudo por conta própria. Criar sua própria planilha, pesquisar na internet, tentar entender como é que funciona a legislação. Eu já te adianto que é um caminho que demanda muito tempo, além de ser extremamente arriscado, porque você não tem garantia nenhuma que a sua apuração está ficando correta e que você está realmente aplicando as técnicas de apuração como elas devem ser usadas. O outro caminho é contratar alguém que vai fazer a apuração do IR todos os meses e gerar o DARF e fazer a declaração. Esse caminho também não é eficiente por dois motivos. O primeiro é que muitos dos especialistas e contadores não sabem fazer imposto de renda de investidores, porque é totalmente diferente dos tipos de apuração que eles estão acostumados a fazer. E os que sabem fazer cobram uma fortuna por isso, então você fica sempre dependendo de alguém para fazer o seu imposto de renda, tendo que pagar por isso. O segundo problema é que você, contratando alguém para fazer a sua apuração para você, você não consegue aplicar as técnicas de redução tributária que eu ensino no IR blindado, porque elas precisam ser feitas antes do mês acabar. Então, se você não sabe quanto está o seu IR antes do final do mês, como é que você vai poder reduzir os impostos naquele mês? Não dá. A verdade é que você não precisa ser um expert em tributação para poder cuidar e fazer o seu próprio imposto de renda. Os impostos fazem parte do investimento em bolsa de valores. Nenhum investidor tem como fugir das garras do leão. Porque, independente de ter tido lucro ou prejuízo, independente de ter feito operações na bolsa naquele mês, você precisa olhar para o seu saldo tributável, você precisa olhar para o limite de vendas no mês, poder aproveitar ao máximo esse limite para realizar lucros isentos. E se você realizou operações na bolsa, você também está obrigado a entregar sua declaração anual de imposto de renda. Então, não tem como fugir. Vamos entender agora quais são as etapas do método IR blindado. A essência do método IR blindado é a técnica apuração blindada, uma técnica que faz com que seu imposto de renda fique totalmente correto e ajuda você a pagar menos impostos. A apuração blindada é composta por 5 etapas principais. A primeira é onde a gente vai importar todas as suas informações, vou ajudar você a encontrar onde essas informações estão, informações que você vai ter que usar para calcular seu imposto de renda. A segunda vai ser a etapa dos cálculos. A gente vai usar a planilha automática do IR blindado para fazer toda a sua apuração e encontrar o seu valor de imposto antes do mês acabar. A etapa 3 é a etapa de blindagem, onde a gente vai aplicar técnicas que vão reduzir o seu lucro tributável, fazendo você pagar menos impostos e aumentando o seu lucro líquido, o dinheiro que vai ficar no seu bolso. E na etapa 4 a gente vai fazer o pagamento do DARF, um DARF sem multas no valor mínimo que você pode pagar. E uma vez por ano a gente faz a etapa 5, que é a declaração blindada, quando nós investidores temos que prestar contas para a Receita Federal. A etapa 1, organizando informações, é a etapa onde você vai pegar todas as suas notas de corretagem e usar elas para importar as suas operações automaticamente para a planilha de apuração. Então, uma vez que você libera seu acesso ao IR blindado, você vai ter aqui a nossa plataforma de conteúdo, onde cada módulo é uma das etapas da apuração blindada. Aqui no módulo Organizando Suas Informações, você consegue acessar o importador de notas e as aulas que vão ensinar você a juntar todas as suas notas de corretagem em uma pasta do Google Drive. No caso aqui, eu juntei as minhas notas de corretagem, tem nota da Rico, tem nota da XP, tem PDFs com várias notas de corretagem em um arquivo só. E eu vou fazer a importação dessas notas. Como vai ser isso? Eu vou simplesmente copiar o endereço dessa pasta, que no importador de notas eu vou colar e apertar o botão importar. O importador vai começar a fazer a leitura de cada um dos PDFs, identificando quais são as operações e vai trazer automaticamente aqui para essa planilha. Uma vez que a importação foi concluída, todas as minhas operações já estão aqui. Você pode fazer importação de operações com ações, mercado futuro, enfim. Em questão de
2 minutos, você tem um ano inteiro de operações lançadas já para poder fazer a apuração do seu IR. Para eu apertar Ctrl C, copiar essas informações e lançar na planilha de apuração do IR blindado, que é a etapa 2. Etapa apuração eficiente. Nessa etapa a gente vai usar a planilha automática para fazer os cálculos do seu IR da forma mais eficiente possível, compensando prejuízo, descontando seus custos operacionais, aplicando a isenção quando for o caso e até já descontando IRRF. Todas essas etapas de cálculo complicado, você não precisa se preocupar com elas, a planilha faz tudo para você. Então, pela plataforma do IR blindado, você consegue criar uma cópia da planilha para você e simplesmente colar todas as operações que o importador de notas importou. E todos os meus resultados foram apurados, tenho todas as minhas operações aqui, e aqui na aba carteira eu já consigo ter uma ideia do meu resultado até agora, os meus prejuízos, quanto que eu estou ganhando ou perdendo em cada um dos ativos que estão na minha carteira nesse momento, com as cotações atualizadas em tempo real. Que na aba IR mensal eu consigo saber se eu tenho que pagar IR ou não. A planilha vai trazer para mim o meu IR devido em cada uma das modalidades de operação, day trade, swing trade e fundos imobiliários, e o valor do DARF que eu tenho que pagar naquele mês. Então, se o mês terminasse hoje, eu não fizesse mais nada, eu ia ter que pagar R$ 2.411 de impostos. Porém, a gente ainda pode aplicar técnicas de redução tributária, que vai levar a gente para a etapa 3, blindagem. Na blindagem, a gente vai aplicar as técnicas de reduzir ao máximo o nosso lucro tributável para que, ao invés da gente ter que gastar esse dinheiro com impostos, ele fique no nosso bolso. Vamos aplicar as técnicas aqui no mês de dezembro e ver se a gente consegue reduzir o imposto que a gente tem que pagar. Analisando aqui a minha carteira, eu consigo perceber que eu tenho alguns ativos que estão dando um prejuízo considerável, como por exemplo aqui, uma perda com Magalu 3, onde eu estou tendo um prejuízo de 33 mil. Eu posso realizar esse prejuízo e se eu quiser que essas ações mantenham na minha carteira, eu posso já recomprá-las no dia seguinte. Ao realizar esse prejuízo, eu vou reduzir meu lucro tributável. Então vamos ver como seria aplicando uma venda de 5 mil Magalus na cotação atual, aqui na aba Notas, onde eu lanço as minhas operações, agora no final de dezembro. E a planilha fez os cálculos e apurou esse prejuízo realizado de mais de 33 mil reais. Lembrando, eu não perdi esse dinheiro agora por realizar essa venda de Magalu 3. Eu já tinha perdido esse dinheiro comprando as ações mais altas. O que eu fiz agora antes do mês acabar? Eu aproveitei esse prejuízo de 33.391 para reduzir meu lucro tributável. Vamos ver como é que ficou o DARF que eu tenho que pagar agora. Aqueles 2 mil e tanto de imposto que eu ia ter que pagar, eu não tenho mais que pagar. Agora meu DARF de dezembro está zerado. E antes tinha um valor aqui, agora não tem mais nada. Eu acabei de economizar mais de 2 mil reais com uma simples operação de realizar prejuízo para abater meu lucro tributável. Ok? Essa é uma das técnicas de blindagem. Na etapa 4, DARF mínimo, a gente vai fazer o pagamento do DARF usando o valor que a planilha deu para a gente. E no caso de novembro, por exemplo, que eu tive que pagar um DARF, não teve jeito, eu vou simplesmente pegar esse valor aqui, 1.233, e aqui no Cicalc Web, o programa da Receita Federal feito para a gente gerar o nosso DARF online, eu já coloquei o código 6015, o período de apuração, que vai ser 11 de 2020, a data de vencimento é preenchida automaticamente, e eu vou colar o valor que a planilha me deu. E clicar no botão calcular, e meu DARF foi emitido, pronto para pagamento pela Internet Banking do meu banco. E eu fazendo o pagamento desse DARF já estou em dia com a Receita Federal. E a etapa 5, declaração blindada, é que a gente vai fazer uma vez por ano, uma vez que o ano encerra, a gente vai usar as informações da planilha para preencher a declaração em alguns segundos, porque as informações já estão todas prontas para a gente. Aqui na aba declaração de RPF da planilha, você só precisa se preocupar com as informações pintadas de azul e laranja. São esses números que você tem que copiar e colar na sua declaração. A planilha já faz a separação por tipo de operação, swing trade, day trade e por tipo de ativo, ações, opções, mercado futuro dólar, mercado futuro índice. Então, por exemplo, aqui em maio, que eu tive um total de 4.474 de resultado em operações comuns, vamos lançar esse valor aqui no programa da Receita Federal. Na aba renda variável, operações comuns, no mês de maio eu vou simplesmente colar o valor que eu tive de resultado em operações comuns com ações. Nos outros ativos eu não tive nenhum resultado.
E em Day Trade também tive um lucro, que eu vou simplesmente colar aqui na coluna de Day Trade. As outras informações que eu vou ter que informar no mês de maio, basicamente, é o IRRF retido em cada uma das operações e o imposto pago em consolidação do mês. Vou colar esse valor e o IRRF em swing trade de 3,24 eu vou colar. Dessa forma, o programa da Receita Federal já calcula meu imposto a pagar, que é exatamente o valor que a planilha tinha apurado para mim, que eu fiz o recolhimento do DARF, então eu vou colar aqui imposto pago. E pronto, vou repetir esse valor para cada um dos meses, né? As informações já estão todas aqui e minha declaração está pronta para ser enviada sem que eu tenha que ter problemas com a Receita Federal. Com o IR blindado, você vai aprender a economizar milhares de reais em impostos. Eu estou falando aí de 5, 10, 30 mil reais ao longo dos próximos tempos dos seus investimentos na Bolsa de Valores, além de evitar o risco de ter o seu CPF bloqueado e de gastar dinheiro à toa com multas e juros por atraso no pagamento dos seus DAR. Sem falar, é claro, no tempo que você vai economizar fazendo a sua apuração de um jeito muito mais rápido e eficiente. É por isso que eu não vejo outra alternativa no mercado e por isso que muitos contadores usam o IR blindado e são meus clientes. O valor para ter acesso total ao IR blindado é de R$ 497 ou 12 vezes de R$ 49,70. Você pode realizar sua compra pagando por cartão de crédito, parcelando em até 12 vezes, ou por Pix ou por boleto bancário. A liberação é automática, então instantaneamente você já vai ter acesso a todo o conteúdo do IR blindado e hoje mesmo pode deixar seu imposto de renda resolvido. Você leva o sistema de apuração com acesso vitalício, ou seja, você pode apurar quantos meses ou anos você precisar para deixar seu imposto de renda em dia. Além disso, você tem também 12 meses de acesso à plataforma com todas as aulas e as atualizações da planilha. Se você quiser manter seu acesso, você pode fazer uma renovação por um valor promocional para alunos, mas o acesso à planilha é vitalício. E existe essa renovação anual para a gente poder manter uma equipe de suporte, prestando um suporte de qualidade, caso você ache necessário manter esse acesso. E você vai ter acesso total à plataforma de ensino passo a passo, então mesmo que você não tenha experiência nenhuma com tributação na Bolsa de Valores, mesmo que você nunca tenha apurado um DARF na vida, e mesmo que você nunca tenha mexido em uma planilha, você vai conseguir, em pouquíssimo tempo, ter o seu imposto de renda em dia e tá com seu CPF protegido. Olha o depoimento desses investidores que também usaram o IR blindado para conseguir resolver o imposto de renda deles. Há bastante tempo eu procurava uma alternativa, uma planilha que atendesse às necessidades e que pudesse facilitar o trabalho. Eu encontrei na planilha do imposto de renda blindado uma alternativa que atende completamente às minhas necessidades. De fácil uso, de manuseio bastante simplificado, faz tudo de forma automática. A planilha calcula o valor devido do imposto de renda, mantém a carteira sempre atualizada, que numa linguagem muito didática. Minha apuração do imposto de renda antes do IR blindado era bem difícil, eu não tinha muito domínio sobre as normas de tributação. Depois que eu comprei o IR blindado, facilitou demais, porque eu consigo simplesmente lançar os dados e eles já são trabalhados automaticamente, assim eu consigo declarar e gerar minhas DARFs com muito mais facilidade. E isso não aconteceu com 2 ou 3 investidores, já são milhares de investidores que usam o IR blindado para apurar o imposto de renda na bolsa de uma forma mais eficiente. Liberando o seu acesso ao IR blindado, você ainda leva uma série de bônus. O primeiro bônus e o mais sensacional é acesso à comunidade IR blindado, um grupo de suporte no Telegram com mais de 900 investidores e contadores à sua disposição para ajudar você sempre que você precisar. Eu estou lá todos os dias respondendo todas as dúvidas, então você nunca vai estar sozinho, você sempre vai estar muito bem assessorado usando o IR blindado. Outro bônus incrível que você leva no IR blindado é o curso Apuração Blindada. É um curso super objetivo feito para investidores, onde eu ensino o fundamento da tributação em bolsa de valores. Dessa forma você vai entender como funcionam as regras e você nunca mais vai ter que ficar com dúvidas pesquisando por aí em sites que você não sabe a procedência, se a informação é ou não correta. Além disso, você também leva de bônus aulas completas sobre módulos de apuração de investimento no exterior, como você pode calcular seu IR em outros tipos de investimento, e a gente está constantemente adicionando novos materiais à plataforma para você poder ter acesso a um conteúdo de excelente qualidade, sempre atualizado. Então, se você quer fazer parte do grupo de investidores que não precisa mais se preocupar com imposto de renda na bolsa e economiza milhares de reais todos os anos,
ao invés de pagar impostos, esse dinheiro fica no bolso. Clica no botão aqui embaixo, libera seu acesso ao IR blindado. Você tem 7 dias de garantia total para você poder conhecer, usar o IR blindado na prática, ver como ele vai te ajudar e decidir se realmente te atende ou não. Se no caso não te atender, eu acho muito difícil que isso aconteça, você ainda pode solicitar 100% do valor do seu reembolso, sem problema nenhum. Então, como todo bom investidor, eu sei que você não gosta de correr risco, não tem risco nenhum em fazer a sua compra e liberar seu acesso ao IR blindado. Clica no botão aqui embaixo e a gente se vê do outro lado.